Olá, tudo bem? Sou o professor Carlos Vettorazzi e estou com você mais uma vez no nosso segunda fase OAB Civil para tratar sobre o edital do exame agora 35. Sempre muito focado o vídeo na análise da prova prático-profissional, pensando contigo que o exame ele começa com o edital. Então essa análise do edital é muito importante, isso vai te ajudar muito. Esse aqui é um módulo gratuito do nosso curso de rotas de estudo para o exame da OAB na segunda fase em matéria civil. Então vamos lá, sem enrolação, já analisando o edital. Perfeito? Queridos, trato aqui com vocês então do edital do exame 35, especificadamente com relação à segunda fase, ou seja, a prova prático-profissional. Então a gente vai trabalhar aqui os pontos mais específicos e mais importantes para a segunda fase do exame de ordem. Como eu disse, a gente começa a passar no exame vendo o edital e aprendendo o que tem lá dentro da ideia do edital. Perfeito? Então, queridos, já de pronto vou começar com vocês aqui analisando o seguinte. O conteúdo programático da prova prático-profissional, ele está disponibilizado no anexo 2, a gente vai trabalhar o anexo 2 aqui, verificar quais são os pontos, mas o anexo 2, com esse conteúdo programático, ele está todo destrinchado dentro da rota de estudos que a gente elabora para você da OAB em 8 semanas. 8 semanas é o prazo ideal para a gente conseguir estudar, que é exatamente o intervalo entre a prova de primeira fase até a prova de segunda fase, com espaço para descanso, e principalmente com o tempo para que você faça os simulados e verifique a correção dos seus simulados. Então a gente aqui faz essa sugestão de 8 semanas e vai pegar esse conteúdo programático todo e abrir dentro da rota de estudo o que você vai precisar estudar. Isso está dentro do nosso programa de estudos aqui. O item 1.8 diz lá os materiais e procedimentos permitidos e proibidos. Isso vai estar no anexo 3. Tá? E aí então a gente vai trabalhar também o que pode ser tratado, o que pode ser levado na prova e que vai ser objeto aí, da tua pesquisa, o que não pode, o que é proibido. Bom, rapidamente a gente vai passar para o item 3 da prova. O item 3, ele vai falar então das provas. Então serão aplicados a prova objetiva, que você já passou, e a prova prático-profissional, que é a segunda fase de caráter eliminatório, abrangendo os objetos de avaliação constantes deste edital. A gente vai lá para a prova prático-profissional, então trata do quê? De uma peça profissional e 4 questões escritas discursivas dentro da área que você escolheu. Então administrativo, civil, constitucional, empresarial, penal, trabalho, tributário. Então espero que você tenha escolhido civil e aí vai trabalhar aqui com a gente a ideia do civil. 3.1.2 diz lá, a prova prático-profissional terá duração de 5 horas, mesmo tempo da prova da primeira fase, e será aplicado, agora o exame 35, no dia 28 de agosto de 2022, do horário da 1 às 18. 28 de agosto, domingo, da 1 às 18 horas, 5 horas de prova. Fala aqui da prova objetiva, que a gente já passou, e aí se remete à nossa prova prático-profissional. A prova prático-profissional vale 10 pontos e é composta de 2 partes. Primeira parte, a redação de uma peça profissional com valor de 5 pontos dentro do tema que você escolheu e dentro do conteúdo que está lá no anexo 2. Espero que vocês tenham escolhido o civil, e aí vamos tratar aí do conteúdo mais à frente. Segunda parte são 4 questões, cada questão valendo 1,25. São questões no modelo situação-problema. O que é isso, situação-problema? O examinador, a FGV, ela quer o quê? Ela quer te trazer um problema, quer te trazer uma situação, vai te apresentar casos que serão da vida do advogado, efetivamente. Então, fulano de tal te procura dizendo tal coisa, aconteceu tal coisa e tal. O que tem que ser feito? Tem que ser feito o quê? Qual é o prazo? Pode ser alegado isso? Não pode ser alegado isso? Com relação a este ponto, pode ser feito alguma coisa? Então, isto é uma situação-problema. Então, dentro da área que você escolheu, dentro do civil, você vai ter 4 questões, cada questão valendo 1,25. Ela tem pontos parciais, ela tem questões parciais. Normalmente tem questão A e B.
O próprio edital diz que pode ter questão A, B, C, D, então várias partes dentro da questão. Mas é muito comum, né, ou todas as segundas fases de exame, trabalharem com A e B. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E dentro do programa nosso de estudos existe um e-book te ajudando a responder essas questões, as dicas principais de resposta dessas questões. Perfeito? A gente vai trabalhar isso no programa também. Temos aqui o caderno de textos, né? Você vai receber no dia da prova um caderno de textos definitivo da prova prática profissional. Esse caderno de textos, ele reflete no quê? De texto definitivo. Reflete na folha onde você vai fazer a peça processual, tá? Normalmente ali entre 5 a 8 páginas, e a folha com os espaços para você responder as questões. E tem mais algumas folhas de rascunho. Então o 3.5.2 aqui ele vai falar do caderno de texto definitivo, que ele não pode ser assinado, rubricado ou conter qualquer palavra ou marca que identifique em outro local que não o apropriado, que é a capa do caderno. Qual é a ideia aqui da FGV e da OAB? Que você não identifique a prova, então você não pode ter qualquer ponto de identificação, não pode assinar, não pode fazer uma rúbrica, não pode inventar dados do próprio case ali. Isso tudo pode ser entendido como uma forma de identificação de prova. Tem situações bem importantes, por exemplo, tinha um aluno, um candidato que tinha ido muito bem na prova, achou que estava tranquilo com relação ao tempo, e escreveu um texto bíblico ali, uma frase bíblica, né? E aí isso foi entendido pela GV como uma forma de identificar a prova. Então atenção para não identificar a prova e não ser zerado. Então ele diz aqui, sim, a detectação de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos acarretará a anulação da prova prática e eliminação do examinando. Tá? O caderno de texto definitivo será o único documento válido. Tá? Isso é importante, é o que você vai entregar. E o caderno de rascunho é de preenchimento facultativo e não terá validade para efeito da avaliação. Queridos, são 5 horas de prova. Não dá tempo de fazer rascunho e depois passar limpo. Não dá tempo de fazer 2 provas. Você vai utilizar as folhas de rascunho não para fazer o rascunho da peça. Isso a gente vai trabalhar melhor no vídeo de apostila de peças mestras que tem no programa. Perfeito? Prova prático-profissional deverá ser manuscrita, então já teste aí a tua escrita, vamos testar, você tem aí 2 meses para escrever bem a mão, para dar uma melhorada nessa tua letra, você ficou aí muito tempo escrevendo só no computador, você não escreve mais à mão, a tua letra é importante. Se a tua letra é muito feia, pode ter uma complicação na hora do examinador conseguir corrigir, porque ele vai tentar entender aquilo, né? Então, manuscrito em letra legível, com caneta esferográfica azul ou preta, perfeito? Então, isso é bem importante, azul ou preta. 3.5.5. O examinando receberá nota 0 nas questões da prova prático-profissional em caso de não atendimento ao conteúdo avaliado. Se você fugir do tema nas questões, vai ser 0. De não haver texto, você deixar em branco. De manuscrever em letra ilegível, cuidado com a letra. Ou de grafar por outro meio que não determinado no subitem anterior, com a caneta diferente, a lápis, por exemplo. 3.5.6. Na redação das respostas às questões discursivas, o examinando deverá indicar obrigatoriamente a qual item do enunciado se refere cada parte de sua resposta, A, B, C. Queridos, isso aqui é muito importante. Tem muita gente que vê lá, pergunta A e B e não divide a resposta em A e B. Se você não dividir a resposta A e B, você vai ter 0 na questão. Ai, professor, mas eu respondi a questão, coloquei, tá lá tudo certo, tá tudo lindo. Mas o AB vai zerar porque você não dividiu entre o item A e o item B. E o item A pergunta uma coisa, o item B pergunta outra coisa. Responda no item A o que está perguntado no item A, responda no item B o que está perguntado no item B. Isso é muito importante, é uma questão muito básica, mas tem muita gente que perde ponto aqui, ou, no caso aqui, zera a questão. Muito importante ver isso aqui. 3.5.7. Para a redação da peça profissional, o examinando deverá formular texto com extensão máxima definido na capa do caderno. Diz ali entre 5 e 8 páginas normalmente. Para a redação das respostas, questões discursivas, a extensão máxima é de 30 linhas. Já vem no caderno de resposta definitivo as linhas para cada questão. Tudo que for escrito fora do local ou ultrapassar, né, não é permitido.
3.5.7.1. O examinando deverá observar atentamente a ordem da descrição das respostas. Não dá para responder a pergunta 4 antes da 3, antes da 2, antes da 1. Então vai ter lá questão 1, responda a questão 1 na questão 1. Tá? Se fizer tudo fora disso, nota 0. 3.5.8. Quando a realização da prova prática, caso a peça profissional e ou as respostas às questões exijam assinatura, o examinando deverá utilizar apenas a palavra advogado. Não vai me colocar teu nome lá e inventar o número do AB. Colocou teu nome e identificou a prova. É 0. Ah, tem que assinar a peça, tem que mostrar para o examinador que você sabe que tem que ter a assinatura do advogado. Não pode assinar, não pode inventar uma assinatura ali, porque tudo isso é identificação de prova. O que você faz? Escreve advogado. Ponto. Escrevendo advogado, a gente sabe, o examinador sabe que você sabe que tem que ter o nome do advogado e a assinatura. Perfeito? Isso a gente fala também depois, melhor no vídeo da apostila das peças mestras. 3.5.9. Na elaboração do texto da peça profissional e das respostas às questões, o examinando deverá incluir todos os dados que se façam necessários, sem, contudo, produzir qualquer identificação ou informação além daquelas fornecidas. Eu preciso fazer a qualificação das partes na peça processual? Sim, é requisito da petição inicial, é requisito das peças. Mas se eu colocar os dados não são oferecidos pelo case. Não são oferecidos pelo case, exatamente para isso. Só que você tem que demonstrar para o examinador que você sabe que tem que colocar aquilo. Então como é que você faz? O edital diz como é que você faz. Diz aqui, ó, reticências ou xxx, município 3 pontinhos, data 3 pontinhos, advogado 3 pontinhos, endereço, residente domiciliado, rua 3 pontinhos, ou xxx, data xxx, OAB xxx. Tá? Então você tem que demonstrar para o examinador que você sabe quais são os dados obrigatórios, mas não pode identificar a peça. Então é esta relação que você tem que fazer aqui. 3.5.11. O texto da peça profissional e as respostas às questões discursivas serão avaliados quanto à adequação ao problema apresentado, ao domínio do raciocínio, a fundamentação e a sua consistência e a capacidade de interpretação. Tudo isso aqui para dizer que a prova, a correção, ela é subjetiva. Tá? Então está fora do raciocínio, é mera transcrição do dispositivo legal, é 0. É 0. Você tem que ter o pensamento jurídico, a fundamentação e a consistência. É isso que o edital quer dizer. 3.5.12. As questões da prova prática profissional poderão ser formuladas de modo que necessariamente a resposta reflita a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores. Professor, eu além de estudar tudo isso, eu vou ter que saber o entendimento dos tribunais superiores? STJ, STF. Tá? Quando cai entendimento dos tribunais, são questões muito amplamente divulgadas. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do direito de família. A união homoafetiva é possível? Pela legislação, não. Mas por entendimento do STF, desde 2011, julgamento em ADIM, julgamento em ADPF, isso está reconhecido, a união homoafetiva é possível no Brasil. Então, assim, é um tema de ampla divulgação. Então, sempre é importante estar sabendo o que os tribunais superiores entendem. Então, em cada ponto ali, analisar isso. Pega teu código, vê o índice remissivo ali, vê as súmulas vinculadas. Então, isso é muito importante. Né? Situação sumulada também é muito mais simples. Né? Segunda fase costuma, sim, fazer esse questionamento sobre o entendimento pacificado dos tribunais superiores. 3.6. Disposições gerais da aplicação da prova. Assim como na primeira fase, os portões da unidade de aplicação serão fechados às 12h30, horário de Brasília, né? Onde você estiver aí no Brasil, né? Vinculado ao horário de Brasília. Eu vejo uma complicação muito grande, principalmente em capitais, onde o número de examinandos, o número de candidatos é muito grande. A galera deixa para entrar na prova 12h30, essencialmente. E aí o pessoal não entende que eu passei do portão, o portão fechou, tá tudo tranquilo, estou lá dentro da instituição. Queridos, você vai ter que achar a tua sala, às vezes a sala não é tão fácil de achar, dependendo do local onde está sendo feita a prova, de repente é um bloco muito grande, de repente a tua sala é muito longe do momento da entrada da prova, e a hora que você acha a tua sala, você tem que fazer o check-in. Né? O que é o check-in? Você vai ter que colocar os teus documentos, o teu celular dentro do saquinho fechado, vão conferir o teu documento, e na segunda fase tem um outro porém. Ainda vai ter que ser feita a análise do teu material que você está levando.
Então os fiscais de prova vão ter que avaliar isso. Então assim, a gente vai notar que existe uma antecedência mínima de chegar na prova. Tá? Veja o 3.6.2.2 e diz lá da prova objetiva 1 hora. Na prova prática, 1h30. Então assim, isso quer dizer que 1h30 antes das 12h30 vai abrir o portão. Então assim, entre, não precisa entrar 1h30 antes, mas entre logo, não fique lá fora. Entre para fazer o check-in, para fazer a análise dos teus documentos, a análise dos teus materiais. Isso é muito importante. Não crie essa tensão a você de chegar correndo e tal. Então, a gente vai falar um pouquinho mais aí antes da prova, mas isso é muito importante, né? Ter a tranquilidade da entrada. Tá? Não ficar correndo lá na entrada do portão do Enem, lá, né, como a gente vê normalmente. 3.6.3. O examinando deverá estar munido de caneta esferográfica tinta azul ou preta, né, fabricada em material transparente. Tá? E só pode acessar o local de prova com um documento de identidade com foto em original. Uma coisa que eu notei aqui na primeira fase do exame. Gente chegando sem o documento com foto, documento digital às vezes. O e-título. Tem o e-título de algumas pessoas que não tem foto. Dá uma complicação na hora da entrada, pessoal. Então assim, veja os documentos, à frente tem mais quais são os documentos aceitos. Perdeu o documento, faça o BO, leve o BO. O edital conta tudo isso, como resolver esses problemas. Tá? Não crie maiores problemas, vá com tudo prontinho lá, caneta e documento, e os documentos e o material de consulta que a gente vai falar na sequência. Diz aqui o 3.6.6 quais são os documentos que valem, atenção para isso, veja o teu caso em específico, perfeito? E aí, a gente tem aí 3.6.14.2, que fala das embalagens dos produtos. Leve uma comida, leve uma água e tal, né? Atenção para as embalagens, né? Quaisquer embalagens de produtos trazidos para a sala estarão sujeitos à inspeção. Somente serão permitidos recipientes de armazenamento de lanches rápidos, de rápido consumo e bebidas fabricadas com material transparente. Leve a garrafa d'água transparente. Leve a tua comidinha naquele potezinho lá transparente, não vou dizer a marca, né? Mas naquele potezinho transparente ali, né? Alimentos de rápido consumo que não façam muito barulho, que não vai abrir um bombom loucamente fazendo aquele barulho, assim, né? Coisa ali que vai te dar fome, são 5 horas, você vai normalmente sem almoçar, né? Então vai tomar um café bem reforçado antes e leve coisas para comer, porque vai dar fome ao longo da prova. Tá? 3.6.14.3. Durante a realização da prova prática profissional será permitida exclusivamente a consulta à legislação, súmula enunciado, orientação jurisprudencial, precedentes normativos, sem qualquer anotação ou comentário, conforme o anexo 3, já vamos tratar o anexo 3, que é muito importante. 3.6.15.5. Os candidatos aí com cabelos longos, né, candidatos e candidatas, devem prender os cabelos, deixando as orelhas à mostra, para mostrar que você não está com fone de ouvido, algum ponto eletrônico. Então, meninas, meninos com cabelos compridos, por favor, levem aí, né, a forma de prender aí, né, em cada lugar do Brasil se diz aí como é que prende o cabelo, com a chuquinha, com a cola, com alguma coisa e tal, né? Então, vai lá com um prendedor de cabelo para ter as orelhas à mostra. Importante isso aí para quem tem cabelos longos, não é o meu caso. 3.6.19. O examinando deverá permanecer obrigatoriamente no local da realização da prova no mínimo 2 horas. Queridos, fazer uma prova bem feita não dá para fazer em menos de 2 horas. Não dá para... Nem 5 horas é um prazo muito largo, então atenção para isso, né? E só pode deixar o local de provas, se sai depois dessas 2 horas, não sai com o caderno de provas, só vai poder sair com o caderno de provas antes de 1 hora, né, do fim da prova. 3.6.21. Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do exame, o examinando que, durante a realização, marquei alguns pontos aqui. Utilizar-se de livros dicionários, não pode dicionário, pessoal. Pode código, mas não pode dicionário. Notas ou impressos que não forem expressamente permitidos, conforme o anexo 3 lá que a gente vai falar lá. For surpreendido portando caneta fabricada em material não transparente, tem que levar a canetinha normal transparente. For surpreendido portanto anotações em papéis que não os permitidos, atenção para isso aí. Tá? Então não seja eliminado. Uma coisa que eu notei
na primeira fase, muita gente com máscara e muita gente sem máscara. E a galera, às vezes, chegando no exame, diz, nossa, será que era obrigatório máscara e tal? O atual exame, o exame 35, diz que é recomendada a utilização da máscara, não é obrigatório, tá? Então, se você for com máscara ou sem máscara, não vai ter problema nenhum. A GV apenas recomenda a utilização de máscara. Você vai ver que todos os fiscais, todo o pessoal da GV ou da OAB estará usando máscaras porque é recomendado, tá? Então, os examinandos não precisam de obrigatoriedade. Isso é uma observação para o exame 35. 4.2, os textos relativos à peça profissional. Então, vamos lá. Questões da redação serão avaliadas quanto à adequação das respostas, o que está perguntado, né, o que você vai responder. Redação da peça, 5 pontos. Redação das questões, 1,25. Nós temos a nota da prova prática profissional, a NPPP, que será calculada de 0 a 10, e é aprovado quem tiver nota superior a 6 pontos, tá? Igual ou superior a 6 pontos. Fez 6 pontos, está aprovado. No caso de propositura, isso aqui é muito importante, no caso de propositura de peça inadequada para a solução do problema proposto, vai dar nota 0. Atenção ao seguinte, se é, por exemplo, um recurso, e o gabarito está prevendo um recurso, você fez uma petição inicial, isso não é a peça adequada para a solução do problema. Agora, se é uma inicial, e o gabarito está dizendo que é uma inicial de uma ação de indenização, você fez uma ação condenatória, isto não é inadequação da solução do problema, é uma nomenclatura, tá? Então, isto há uma discussão aqui. Então, por exemplo, assim, às vezes a prova de segunda fase ela é feita para ter uma ação só, para ter uma resposta só, para não dar discussão, em recurso, principalmente. Agora, vai ser zerado a tua peça se estiver muito fora do que você fez. Né? Era um recurso, você fez uma mandado de segurança. Era uma ação rescisória, você fez uma inicial que não era uma inicial rescisória. Aí vai ter nota 0. Agora, se é um problema só de nomenclatura, beleza. Vai ter lá no nome iuris, que é um dos conceitos da resolução, você vai talvez perder ponto. Tá? Então atenção para isso, no cível, né? Há um grande problema, meu Deus, qual é a peça, qual é o nome da peça, uma discussão muito grande. Não entre nessa pira, não entre nessa preocupação, né? Porque assim, você vai saber qual é a peça. Não é tão difícil com relação a isso, fazendo o curso também, você vai relembrar todos esses pontos aí. Tranquilo? Vamos lá para a parte final, né, disposições finais, a gente vai para os anexos. Vamos para o anexo 2, conteúdo programático da prova prático profissional. Vamos lá para cível. Então nós temos as duas áreas, né? O direito civil e o direito processual, direito material e direito processual. Então temos aqui 24 pontos, tá? Esses pontos estão todos delimitados, os tópicos, dentro da rota de estudos. A gente vai mesclar partes de direito material com partes de direito processual. Aqui no direito processual você já tem mais alguns pontos, você tem aí 32 pontos dentro do direito processual. Tá? Então esses pontos aqui são os pontos que podem cair no exame, tanto na peça quanto nas questões. Então a gente pega esses pontos aqui e destrincha no modelo de estudo para você, na rota de estudo, para que você passeie por todos esses pontos durante essas 8 semanas. Tá? Então muito importante, este é o conteúdo, esse conteúdo não vem sendo mudado nos últimos exames, não há alterações legislativas com relação a isso, então fica aqui só a parte de estudo em si do anexo 2. E vamos lá para o anexo 3. No anexo 3 a gente tem os materiais de consulta que são importantíssimos, tá? O que levar, né? O que não dar problemas. Anexo 3, materiais e procedimentos permitidos para consulta. Então temos aqui os materiais e procedimentos permitidos. Legislação, não comentada, não anotada, não comparada. Então código que a gente chama de código seco, né? Legislação seca, vademecum seco. Código, inclusive os organizados que não possuam índice estruturando roteiros de peças. Normalmente os vademecums aí mais comuns aí para exame de ordem, né? A gente tem vários vademecums já observados aí para a OAB, né? Estou aqui com um aqui, ó, vademecum. Esse aqui por acaso é da Saraiva, mas não tem aí uma editora preferencial, fica muito a critério aí do que você gosta mais.
Esses já vademecums aqui para a OAB normalmente já não possuem esses roteiros de peças, remissão, né, esse roteiro de peça em si. Tem remissão doutrinária, tem remissão jurisprudencial e tal, normalmente não pode ter isso aqui. Então, escolha um que não tenha estas situações. Súmulas, enunciados e orientações jurisprudenciais, maravilha e tal, desde que não estruture roteiro de peça. Índice remissivo em ordem alfabética ou temático, desde que não estruture em roteiro de peça, aquelas relações ali remissivas. Resoluções de tribunais, simples utilização de marca-texto, traço ou simples emissão de artigo. Pode ter marca-texto? Pode ter marca-texto, né? Então utiliza ali um marca-texto mais simples, sem remissão para organização de estrutura de peça. Separação de códigos por clipes, né? Aqui então vou mostrar para vocês aqui o meu código marcado com clipes. Eu crio uma legenda para mim com cores e local do clipes, então embaixo ou na lombada do lado, tal, né, que fica mais fácil. Essa estruturação por clipes é possível, tá? Pode utilização de separadores de códigos fabricados por editoras, aquele que divide o Código Civil, Código Processo, Constituição, né? Isto pode, tá? Desde que não tenha uma estrutura de peça, perfeito? O que é material proibido? Código comentado, anotado comparado, ou que tenha roteiro de peça. Não é permitido jurisprudência, não é permitido anotação pessoal ou transcrição, tá? Cópia xerox, utilização de marca-texto com traço, símbolo, post-it não pode, com remissão a artigos ou forma de lei. Então você que seja para estruturar roteiro de peça, tá? Notem aqui que simples remissões a artigos pode, o que não pode ter é estrutura de roteiro de peça. Isto não pode ter. Dicionário não pode, legislação comentada não pode, súmula, enunciado e orientação comentado, anotado ou comparado, isto também não pode. Perfeito? Queridos, este é a estrutura do teu edital, perfeito? A gente tem digamos assim, um edital, um regulamento muito específico, tá? Muito calmo, que te dá formas de você visualizar e saber muito bem o que vai ser cobrado, perfeito? A ideia do conteúdo programático é muito importante, por isso a gente monta esse roteiro de estudos para vocês estudem e principalmente testem. Acho que o grande ponto da segunda fase é o testar. É chegar ao ponto de conseguir elaborar as peças, treinar isso. Isso é muito importante. E aí conferir os gabaritos. Então por isso a gente monta aí o roteirinho para vocês, que está aí à disposição na segunda fase da OAB Civil. Que dê tudo certo para vocês. Vejam aí, estudem bastante. Dá tempo, dá tranquilo para termos a sonhada aprovação. Estou à disposição por vocês. Grande abraço.